Tema fortíssimo para o Enem, né? Pois é, selfies mortais. Como assim? Calma, fica até o final do vídeo para você saber sobre esse assunto e principalmente redes sociais e também quantas pessoas acabam morrendo tirando selfie. Sabia disso? Pois é. E bom, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geotalk, canal mais informativo, crítico e olha só, que vai trazer muitas notícias importantíssimas e justamente nessa véspera de Enem. Fala aí, vestibulanda, tudo bem com você? Bom, tô muito feliz de ver você aqui e vamos lá então em primeiro lugar para o nosso contexto. Principalmente o que você precisa saber é que nós vivemos numa sociedade do espetáculo, então ela vai ser muito midiática, ou seja, as pessoas elas sempre precisam estar à mostra, elas sempre precisam estar visíveis perante a sociedade para ganhar um status. E olha só, vestibulanda, imagina, né? Você acha que as pessoas elas querem um pouquinho de atenção? Pois é, né? As redes sociais elas estão exatamente para isso, para você ver que sim, as pessoas elas querem cada vez mais se mostrar, para as pessoas elas querem cada vez mais ter o seu espaço no mundo. Já parou para pensar nisso? Olha só o impacto dessa frase. E aí eu te pergunto o seguinte, você sabia que pelo menos uma pessoa morre por semana tentando tirar selfies e são selfies mais perigosas, são selfies mais arriscadas em lugares perigosos? Sim, olha só que absurdo, é uma quantidade muito grande. Então, uma pessoa a cada semana é bastante coisa, não é mesmo? Pois é, e essa tendência pode ser que apenas aumente. Lembrando que não são todas as pessoas que têm celulares, viu? É um número bem restrito, querendo ou não, de pessoas que têm acesso ao celular e às selfies e às redes sociais. Sabia disso? Não? Então já aproveita, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para você saber de várias outras notícias, viu? Bom, e tem tanta coisa para nós falarmos aqui, ó, dentro da evolução. Vamos começar com a busca, então, para você encontrar o seu espaço no mundo, como eu havia falado. As pessoas, elas acham que elas não são suficientes, ou então que elas precisam cada vez mais procurar algo melhor. E olha só, vestibulanda, isso se dá principalmente por aquele reforço de que as pessoas, elas não são capazes, ou elas não são tão grandes assim, ou elas não são tão especiais. E aí ela precisa buscar um espaço especial, ela precisa ser especial, ela precisa marcar, então, ter aquela força. Claro, eu tô falando que isso agrava, tá bom? Isso é importante, mas as pessoas acabam sendo forçadas a ter um exagero. Isso se dá pelo sistema capitalista, mas também pelo egoísmo. Nós, seres humanos, e aí nós podemos puxar um assunto filosófico, olha só a interdisciplinaridade. Você pode parar para pensar no seguinte, bom, nós temos o Hobbes e nós temos também quem? O Rousseau. O Rousseau ele vai falar que a teoria do bom selvagem, ou seja, que o ser humano ele é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. O Hobbes ele vai falar o seguinte, o homem é o lobo do homem. E sim, nós seres humanos na natureza, nós agimos de forma muito quase canibalesca, esse termo vai voltar daqui a pouco, tá? E também nós vamos ter a sociedade dando normas para nos fazer nos concentrar e também saber agir em sociedade. Preste atenção que isso é bem importante, tá bom? E aí as pessoas elas vão se achar cada vez mais no direito de, opa, peraí, mas a minha imagem que importa, eu que importo no mundo, as outras pessoas elas não importam. Isso, além de egoísmo, nós podemos pensar no narcisismo, onde as pessoas elas acham que cada vez mais elas estão certas. Por quê? Porque elas veem nas redes sociais que as opiniões são todas parecidas com as delas. E o que acontece com isso? Pois é, né? Cria-se cada vez mais as bolhas, e isso vai fazer com que a sociedade como um todo, ela ache que ela viva cada vez mais assim, ó, restrita, viu, vestibulanda? Tem que tomar cuidado, e aí as pessoas elas vão querer se mostrar. E olha só, quando as pessoas elas querem se mostrar, nós seres humanos, nós não estamos habituados com o meio técnico, científico e informacional. Olha que aula que você está tendo agora, totalmente gratuita e principalmente super completinha. Quando nós estamos pensando, por exemplo, no Milton Santos, ele vai falar que o meio técnico, científico e informacional é quando nós vamos ter muita indústria, e a indústria, olha só isso, ela vai automatizar cada vez mais a sua produção para aumentar a produtividade. O informacional, ele se dá principalmente pelo fluxo de informações, e o científico, ou seja, a ciência cada vez mais ajudando a indústria produtiva. Ou seja, por trás das redes sociais, claro, muitas pessoas, elas acabam tentando se enriquecer, mas poucas conseguem. Por que isso? Porque as grandes marcas financiam, ou seja, elas vão patrocinar, ou elas vão pagar mesmo para a pessoa fazer vídeos e angariar mais pessoas, ou seja, mais clientes. E olha só, você já parou para pensar nisso? O quanto de dinheiro que rola por trás disso? É muito dinheiro. Só que muitas pessoas, elas acabam tentando se mostrar e elas acabam morrendo por causa disso, nessa busca justamente para se mostrar.
mostrar. E olha só, essas plataformas digitais, com certeza elas têm muito a ver, porque elas querem mostrar tudo que é mais perigoso, não tem uma certa censura aí por algo que seja muito perigoso da pessoa filmar, viu? Além do mais, você já tentou, por exemplo, fazer alguma denúncia de algum vídeo? Pois é, ele é um pouco burocrático de você fazer. Quando você faz essa denúncia, até aprovar, geralmente não aprova não, viu? E agora que nós já vimos um pouquinho sobre essas pessoas elas buscando a fama, agora vamos pensar um pouquinho aqui, ó, na geografia física. Aí nós precisamos lembrar da animalização do ser humano, ou seja, é quando as pessoas elas vão cada vez mais fazer comparativos com animais, ou seja, vão falar, não, mas olha só, as pessoas, elas precisam agir assim como a destreza de um lobo, ou por exemplo, ela precisa ser guerreira igual um leão e uma leoa, precisa ser animado e esperto assim como um gato, ou animado como um cachorro, no caso, né? Então, assim, nós vamos trazer eventos da natureza e puxar para nós seres humanos e seres humanas. Só que tem um problema bem sério quanto a isso. Por quê? Porque eles falam assim, não, mas olha só, os animais, eles se sacrificam, eles têm que se matar, nós também temos que nos matar. Pois é, né? Mas se nós, seres humanos, nós somos seres racionais, e se nós temos tecnologia suficiente para nos mantermos vivos, quem tem essa ideia de querer se matar, não é mesmo? Pois é bem importante de nós pensarmos nisso e principalmente em vestibulando e vestibulanda. Nós chegamos a um ponto de quase chegar a um canibalismo. Olha só o termo chegando de novo. Esse canibalismo, ele se dá principalmente pelas pessoas, elas quase pisarem nas cabeças umas das outras. Tem uma música muito boa do Emicida, Passarinhos, não sei se você já ouviu. Ela é muito boa, vou deixar aqui no link da descrição, tá bom? Ela é ótima para falar um pouquinho sobre isso, tá? E olha só, as pessoas elas vão pisar uma nas cabeças das outras para se sobrepor, para conseguir esse seu espaço no céu e para conseguir o seu espaço. Pois é, mas nas custas de quantas vidas, por exemplo, não é mesmo, vestibulando e vestibulanda? E aí, né, dentro da geografia humana, você pode ver, as pessoas elas buscam cada vez mais o impossível. As pessoas elas se acham falando, ah não, mas olha só, eu estudei 12, 18, 20 horas por dia para estar aqui e passar em medicina, por exemplo. Ah não, olha só, eu tive que estudar muito para trabalhar muito, nossa, eu tive que fazer de tudo para estar aqui onde eu cheguei. Claro, essa pessoa ela teve glória, legal. Só que quantas pessoas elas não conseguem chegar nesse ponto? Mas será que é justo das pessoas elas terem que se matar? E como é que fica a vida dessas pessoas, as que conseguem e as que não conseguem? As que não conseguem, algumas nem têm vida, inclusive, não é mesmo? Pois é, porque perderam ou tiraram por algum problema, por alguma questão de pressão. Então, olha só, aqui na geografia humana é bem importante de você ver que as pessoas elas fazem isso principalmente para se mostrar nas redes sociais. E aí, vamos para os desdobramentos, ou seja, o que acontece mesmo? Quais são as consequências? As consequências são as pessoas cada vez mais tendo crises de ansiedade devido à pressão e principalmente da velocidade muito rápida dos vídeos, viu? E além dessa velocidade muito rápida, então as informações jogadas assim, pá, nós vamos ter o quê? As pessoas elas se pressionando, como eu já havia falado. E além da pressão, as pessoas elas não aproveitam o real. As pessoas elas ficam ali no digital, todas bitoladas ali, todas no celular. Só que infelizmente elas acabam não se importando com a vida, com o que está acontecendo agora, com o seu arredor, com os cheiros, com os aromas, com o tato, com o fato paladar. As pessoas elas comem rápido, elas não estão vivendo mais. E aí vai desencadear uma crise de ansiedade, por exemplo. E dentro da atualidade, olha só que interessante. Fiz um paralelo aqui. Você já parou para pensar que nós vivemos praticamente num Big Brother mundial e 24 horas por dia? Sim, porque hoje já não existe mais intimidade. Toda hora nós vamos ter o quê? Uma câmera de um celular, por exemplo. Sim, essas câmerazinhas, então, que vai nos filmar a todo momento, elas são um problema também. Não é só solução, mas é um problema muito sério. Por quê? Porque a cada momento você está sendo vigiado, vigiada, e você não tem privacidade. Mas afinal, a câmera ela serve de segurança ou privacidade? Eu vou deixar um link aqui no canal também, tá bom? Aqui na descrição, justamente para você saber um pouquinho mais também sobre essa questão lá da China, viu? Ei, presta atenção que isso pode cair também nos vestibulares, tá bom? E a coisa que mais pega, você viu que os preços dos celulares estão praticamente o preço de um carro usado? Tem carro usado que está mais barato que um celular, por exemplo.
Pois é, né? Então olha só, será que é melhor comprar um carro, por exemplo, para você viajar, ou é melhor comprar um celular para você ficar usando questões, por exemplo, a mesma coisa de um celular de R$ 1.000 é o que tem de R$ 15.000? Isso, claro, né? Lógico, de R$ 15.000 pode ter alguns recursos a mais, pode ter. Mas será que as pessoas elas realmente utilizam todos os seus recursos? Eu acho que não. Eu acho que um celular, por exemplo, de R$ 1.000, o que já é bem caro, mas ele já supriria bastante das necessidades das pessoas, não é mesmo? E vamos então agora para as críticas. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar que nós temos um preconceito muito grande, porque o algoritmo ele vai identificar os padrões de consumo, aqueles perfis mais recomendados, e aí eles vão dar preferência para algum tipo de população. E aí, vestibulanda, preste muita atenção nisso. Por quê? Porque nós vamos ter o preconceito racial. Lembra que nós temos um padrão estético predominante? Pois é, tudo que foge desse padrão estético que está inserido dentro da nossa sociedade, então tudo que diverge dele não fará tanto sucesso assim. E os algoritmos eles vão entender isso e vão segregar também o acesso, viu? E além disso, nós temos outros problemas. Por exemplo, olha esse termo que é importante, viu? Alienação. As pessoas elas estão cada vez mais alienadas do mundo real. As pessoas começam a fazer dancinhas do nada. Elas começam a cantar essas músicas e ficar fazendo esses gestos sem ter o mínimo de consciência do que elas estão fazendo agora. Isso é sinal de uma ansiedade, isso é sinal das pessoas elas não terem controle do seu próprio corpo hoje, na vida real. Elas ficam muito na cabeça lá no mundo da lua, por exemplo. E claro, né, se as pessoas elas se mostram, elas também terão o quê? Aquela influência dentro de um padrão de vida. Então, alguns padrões de vida eles serão mais impostos e outros menos impostos. Nós vamos ter aquela idealização de alguns padrões de vida. E vestibulanda, presta muita atenção nisso, viu? Porque essa padronização do estilo de vida acontece por grandes marcas, por marketing, por estilos de vidas, pelas redes sociais e infelizmente muitas pessoas tentando se mostrar acabam morrendo. Beleza? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo aí de revisão pré-ENEM. Grande abraço, não esquece, já me ajuda aí, né? Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e as suas amigas. Grande abraço, vestibulando e vestibulanda. Tchau, tchau, bom ENEM! Ou seja, as pessoas, elas precisam sempre estar à mostra, elas sempre estarem... Já o Hobbes, ele vai falar o contrário. O Hobbes, ele vai falar o seguinte, o lobo... Quando nós estamos pensando no...